Olá, você está na 5ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é LBV? Legião da Boa Vontade? Já ouviu falar? Sabe qual é o trabalho que eles realizam? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Como diz Roberto Leão, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, seu programa semanal para a sua reconexão espiritual. Olha, até rimou. Comigo, sempre comigo, meu historiador de plantão favorito, o rei dos rios do Instagram, meu queridão Roberto Leão. Hoje eu tô nas riminhas, né, Roberto? Hoje é um repentista, está super inspirado. Que bom, que bom. Olá, Bernardo, olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Hoje estamos com um tema que não tratamos ainda, na verdade, falando sobre um assunto, sobre uma ONG, sobre uma organização que será a LBV, mas eu devo dizer que tudo bem que eu sou muito jovem, tal, mas fez muito parte da minha infância. Eu lembro muito das propagandas, tinha na TV e tal, uma coisa que me remete aí aos anos, quando eu era muito bebê, aos anos aí de 2003, 2002. E é Meu isso. Deus. Meu Deus do céu, eu tenho que ouvir essas coisas, pessoal. Ainda bem que vocês estão aqui comigo para ouvir comigo. Sou jovem. Então vamos lá para falar sobre Legião, a Legião da Boa Vontade. Ele aqui que é supervisor responsável pelo Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. Ele tem mestrado em História da Ciência pela Universidade de São Paulo USP e é supervisor de conteúdo da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Será que eu aguento outro historiador, rapaz, aqui no programa hoje? Aqui com a gente, Josué Bertolinho. Falei certo, Josué? Bem-vindo! Muito bem-vindo, Josué, é um prazer tê-lo aqui. Muito bem, é uma alegria estar aqui. Obrigado, Roberto, obrigado, Bernardo, obrigado a todos que estão aqui no Reconnect. É um prazer estarmos aqui para conversar, bater um papo sobre a LBV, Legião da Boa Vontade, espiritualidade, Fórum Mundial Espírito e Ciência, enfim, tem muitas coisas boas aí para a gente conversar. Legal. Josué, mas primeiro que assim, eu queria te entender um pouquinho mais sobre o Josué antes da gente entrar na Legião da Boa Vontade. Como foi que o Josué entrou na Legião da Boa Vontade? Foi através da vontade de servir, da vontade de servir espiritualmente, a comunidade? Como foi tua trajetória espiritual, Josué? O pequeno Josué, como foi que encontrou a Legião da Boa Vontade? Olha, Bernardo, é simples essa resposta. Eu nasci. Meus pais estavam na LBV quando eu nasci. Eles começaram a acompanhar um programa de rádio, minha avó, Leonor, meu avô Luiz, né? E também da parte da minha mãe, meu avô Ângelo, minha avó Eugênia, eles começaram a acompanhar Alziro Zaru no rádio, foram despertados ali, né? E a família foi desenvolvendo-se dentro da LBV, acompanhando os programas, fazendo parte das várias campanhas de promoção humana e social que a LBV desenvolve há tantas décadas, já são 71 anos desde a sua fundação. E quando eu nasci, meus pais já estavam engajados, trabalhando na LBV, então para mim a minha trajetória foi essa, né? Vendo eles, me apaixonando por esse ideal, apaixonando por esse trabalho que faz tão bem aqui no Brasil, mas expandiu além fronteiras esse ideal da boa vontade, né? Tem a LBV da Argentina, a LBV do Paraguai, a LBV do Uruguai, a LBV da Bolívia, a LBV dos Estados Unidos, a LBV de Portugal, né? Então é uma coisa que realmente toma conta do nosso coração e a gente está aqui por essa paixão, né? Por esse coração azul que a gente fala, que pulsa solidariedade pelo Brasil e pelo mundo. Mas paralelo à LBV, você tem alguma relação com a espiritualidade, alguma religião que você segue? Como é que é a tua relação com a espiritualidade?
A minha relação com a espiritualidade, eu professo uma religião que é oriunda, né, desse processo histórico da LBV que começou em 1950. A LBV é uma das etapas daquilo que o saudoso radialista carioca Alziro Zaru chamou de religião do terceiro milênio, né? São 4 etapas. A LBV é a primeira dessas etapas e a 4ª etapa é a religião que eu professo, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Esse é o nome da religião. São instituições irmãs, têm suas atividades específicas, né? Mas, vamos dizer assim, esse braço religioso e espiritual é por meio da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que tem todo o seu desenvolvimento de pensamento doutrinário surgido em Alziro Zaru, dado continuidade pelo seu sucessor, que é o jornalista Paiva Neto. Então, a minha espiritualidade é professada por meio da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Depois a gente vai se aprofundar mais nessa questão da espiritualidade e da LBV, mas antes eu queria que você respondesse, acho que uma pergunta que todo mundo faz, assim, quem não conhece, né? A primeira coisa que vem na cabeça, o que é exatamente a LBV? É uma ONG, é uma seita, é uma doutrina? O que é a LBV? A LBV é uma organização não governamental, uma associação civil de direito privado, nome técnico que se usa, né? É uma instituição filantrópica. Ela surge, é fundada pelo saudoso radialista carioca Alziro Zaru em 1º de janeiro de 1950. Lá no Rio de Janeiro, ele dá início a esse trabalho. Mas essa história começa 2 anos antes, né? Alziro Zaru é uma das vozes consagradas da Era de Ouro do rádio brasileiro e ele muito curioso e buscando também, né, essas questões espirituais, existenciais, ele foi convidado por 2 amigos, Werneck Genofre e Agostinho Pereira da Silva, a acompanhar uma sessão espírita na Federação Espírita do Brasil, lá no Rio de Janeiro, na FEB. E ele vai nessa sessão espírita, era 6 de janeiro de 1948, Dia de Reis, né, conhecido como Dia de Reis. E ele está lá e a médium, chamada Emília Ribeiro de Mello, ela está ali desenvolvendo os trabalhos e a todo tempo ela vai fixando o olhar no saudoso Zaru. E ele fica olhando para o lado, olha para o outro, intrigado, né? Será que ela está olhando para mim mesmo? Chega no final daquela atividade, ela aparece lá para ele e fala assim: meu irmão, São Francisco de Assis esteve aí ao seu lado o tempo todo e manda dizer-lhe que é hora de começar. Aí ele se assusta, né? Fala: começar o quê? Aí a médium fala: ele está dizendo para você ler o livro dele que você vai se recordar. Aí ele comenta ali com os 2 amigos, eles falam: olha, ela costuma acertar em cheio, ela é muito respeitada, né? E aí ele vai para casa, ele conta isso, né? Tem esse áudio, foi preservado por Paiva Neto, e ele conta que ele está no caminho de casa pensando: puxa, mas eu tenho uma biblioteca lá, não tem um livro de São Francisco de Assis, como é que eu vou fazer? Aí ele chega, começa a vasculhar ali os livros, ele se depara com um livro que ele tinha desde 1933, chamado I Fioretti, de São Francisco de Assis. Aí ele nem lembrava que tinha aquele livro. Ele começa a ler naquela madrugada e no dia seguinte ele já sabe o que ele tem que fazer, que ele tem que criar essa instituição. No ano seguinte, em 4 de março de 1949, ele inicia um programa na Rádio Globo do Rio de Janeiro, chamado Hora da Boa Vontade. E esse programa, ele inova no sentido de levar uma palavra solidária, fraterna, àqueles que estão excluídos, à margem da sociedade, os sofredores, os emparedados, né? Ele começa ali levando Apocalipse de Jesus, Evangelho de Jesus, e levar uma palavra de conforto. E as pessoas começam a se reunir em torno daquele programa, e ele percebe que ele não pode ficar apenas na locução, ele precisa partir para a ação social também, né? Então ele inicia em 1º de janeiro de 1950 a Legião da Boa Vontade, essa instituição filantrópica. Ela vai receber o título de utilidade pública dela em 1956. Em 1961, no dia 1º de setembro, ela já vinha fazendo atividades sociais ao longo dessa década, mas ela organiza isso e começa um programa que é um famoso programa chamado Ronda da Caridade, na época à meia-noite, né? Hoje Ronda da Caridade da LBV, e ia assim mesmo à meia-noite, né? Com um carro
e levando a sopa, a famosa sopa do Zarur, sopa da LBV, né? E entregando ali para as pessoas necessitadas, né? Por que meia-noite? Porque ali era o horário que você não teria nenhum profissional da pobreza, digamos assim, né? Uma pessoa que realmente está ali naquele horário, ela precisava daquele atendimento. Então levava roupa, pequenos cuidados, né? Atendimento, barbearia, primeiros socorros. Então a LBV tem essa história, ela começa dentro desse despertar espiritual de Alziro Zarur, né? Ele sente a necessidade de criar uma instituição que atende, digamos assim, a caridade do corpo, a caridade material, mas não deixando de lado a caridade espiritual, que a gente chama de caridade completa, a do corpo e da alma, né? Então a LBV é essa instituição que começa nessa história, mas hoje ela se desdobra em centenas de unidades, né? Ela está em todo o Brasil, atua em mais de 170 cidades, nas 5 regiões do país, né? Ela expandiu seu ideal para além do Brasil, né? Então existem as unidades da LBV da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, de Nova York, de Portugal, né, que são mantidas ali pela população local. Tem um trabalho na ONU, né, que ela realiza desde 1994, levando as suas recomendações solidárias, fraternas, no campo das organizações não governamentais, contribuindo com os debates do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, né? Cada ano tem um tema social que é debatido e a LBV contribui com essa atuação. Então, nós temos centros comunitários de assistência social, abrigos para idosos, escolas de educação básica, escola de captação profissional, né? Então, atendendo aí uma variedade de serviços sociais em todo o Brasil. Legal. Como você falou, Josué, a LBV foi a primeira ONG do Brasil, né, a conquistar o status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU. Os serviços sociais da ONU, comunitários, né, isso é inquestionável, né? Eu acredito que quem acompanha um pouco do trabalho da LBV não tem o que questionar o serviço de boa vontade. Isso não vem à pauta entrar em detalhes agora, mas em 2001, né, teve até uma investigação, né, de uns desvios, né, de recursos pela gestão da época. A gente está falando há mais de 20 anos atrás, né, quase 20 anos atrás. Como foi que a LBV superou? É claro que isso é passivo de acontecer, porque são pessoas, né, então isso não arranha a imagem de todo o serviço que a LBV vem fazendo pela humanidade em geral, mas como a LBV se reinventou? Como a LBV superou esse processo? Bom, primeiramente a gente tem de dizer que nenhum desses processos foram levados a cabo. Todas as investigações concluídas foram percebidas que a LBV não teve nenhum tipo de desvio, não teve nenhum tipo de situação ilícita. Naturalmente, vários ajustes administrativos tiveram de ser feitos, atendendo às renovações legislativas que foram surgindo. Nós temos de lembrar que a filantropia no Brasil é muito recente, né? As leis da filantropia, elas são muito recentes, então a LBV vai se adaptando de acordo com os programas, né, nacionais de assistência social que foram surgindo ao longo dos anos, né? Mas é importante frisar isso, porque às vezes fica a imagem de que alguma coisa aconteceu lá em 2001. Não, a LBV não teve nenhum tipo de condenação pela lei, muitas fiscalizações foram feitas e a LBV ali continuou com as suas certidões, continua prestando os seus serviços de atendimento. O que nós podemos ver nisso é a credibilidade que a LBV tem há 71 anos, né, atendendo mesmo com muita transparência o povo, podendo ser auditadas, sendo auditada inclusive por empresas, auditorias independentes, muito antes da lei brasileira exigir isso das instituições filantrópicas. A LBV já fornecia isso em público, né? Então é importante mostrar que a LBV está sempre antenada com as novas legislações, sempre atenta a qualquer tipo de exigência da lei, muito séria, muito rigorosa em tudo isso, para que esse atendimento, esse socorro que chega às pessoas, chegue com legalidade, chegue com a transparência da lei, né? Essa expansão não poderia ocorrer se não houvesse essa confiança do povo brasileiro, porque a LBV ela é mantida pelos donativos do povo, né? Ela é 100%, Josué, 100% mantida com doações.
Pelas doações do povo, exatamente. Legal, né? legal. E ela vai atendendo essas unidades, sempre chegando onde o povo precisa. Nós sabemos que o nosso país tem passado, inclusive, nesse momento, por uma grande crise, né, de insegurança alimentar. A pandemia agravou bastante a pobreza no Brasil e a LBV simplesmente, nessa pandemia, já distribuiu mais de 7,5 milhões de alimentos, né, de quilos de alimentos para as populações só nesta pandemia. Então, para você ver o tamanho que a LBV ela tem conseguido alcançar essas comunidades, né, são milhares de famílias impactadas por esse trabalho da Legião da Boa Vontade, que vem, por exemplo, entregando mais de 288 mil cestas de alimentos. Não são cestas básicas, porque a LBV não trabalha com cesta básica, são cestas de alimentos porque ela, inclusive, leva mais do que uma cesta básica hoje listada, né, os itens da cesta básica. Então, são mais de 311 mil litros de leite, mais de 245 mil kits de higiene e limpeza, mais de 95 mil cestas verdes, né? Mais de 40 mil kits pedagógicos. Então, é um atendimento assistencial, mas também não deixa de lado o aspecto educacional, né? São mais de 37 mil cobertores, só na pandemia, hein? Nós estamos falando desse período que nós estamos enfrentando no momento. Mais de 285 cidades foram contempladas, né? E o número de mais de 782 mil pessoas impactadas. Essa é a dimensão do trabalho social da LBV apenas na pandemia. Josué, mas na pandemia a gente teve uma... Desculpa, Roberto, é porque a conexão realmente Fala. Perdão, Roberto, só para perder o fio da meada. Mande aí, Bernardo. Nós entrevistamos várias pessoas que também têm trabalhos voluntários, trabalhos filantrópicos, né? E eles relataram bastante dificuldade em manter os seus trabalhos, né, no período da pandemia, porque uma vez que teve a escassez econômica, social, também se impacta nas pessoas que doavam. Como foi que a LBV sentiu esse período da pandemia? Né? Como foi que vocês se viraram para poder manter? Porque é o momento que mais precisaram, né? E as pessoas mais precisaram de vocês, né? E onde talvez, teoricamente, menos vocês receberam recursos, né? Como foi feito isso, Josué? A LBV também foi impactada no período da pandemia. Nós tivemos, naturalmente, a população brasileira estava numa situação mais difícil, a gente depende desse apoio da população brasileira, mas a LBV, em nenhum momento, deixou de buscar esse recurso com parceiros também, né? E podendo oferecer esse atendimento. A população brasileira, acima de tudo, é uma população generosa, né? E é claro que, com a pandemia, a gente teve de ter bastante dedicação, bastante inteligência, bastante sagacidade para não deixar essas pessoas que são acompanhadas pela LBV durante muito tempo. Não é uma doação esporádica que a LBV faz. A LBV acompanha famílias, ela faz todo um trabalho de acompanhamento social. Tem famílias que dependem de vocês, né? Tem famílias que dependem. A LBV não poderia deixar, né, de atender essas pessoas. Então, nossos canais de arrecadação continuaram abertos, buscando esses recursos, né? As pessoas, graças a Deus, foram contribuindo, têm contribuído com a LBV, não tem sido fácil, isso é fato, mas a LBV tem conseguido administrar essa situação de emergência, de crise, para atender essa população que está cada vez mais em risco, né? Então, graças ao donativo das pessoas, a gente está, inclusive, nesse período, trabalhando com a campanha de Natal da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. Os canais de arrecadação da LBV estão abertos, aqueles que estão nos acompanhando e querem solidarizar-se com as famílias atendidas pela LBV podem acessar agora o site lbv.org. Lá é muito simples, nesse site você faz a sua doação, tem toda a prestação de contas também de tudo que a gente está arrecadando e doando para as famílias nesse período, especialmente nesse fim de ano, para darmos às famílias um Natal mais digno, né? São mais de 50 mil cestas de alimentos que a LBV vai distribuir somente no Natal, impactando aí cerca de 200 mil pessoas, né, recebendo esse atendimento emergencial num período tão crítico da história da humanidade e especialmente da história do Brasil. Ô, Josué, vamos voltar um pouquinho para a questão da espiritualidade. Você falou que a LBV tem um braço, né, religioso, tem um braço espiritualista, pautado em uma religião própria ali, uma religião que faz parte da LBV. Vocês também se colocam como uma instituição ecumênica. Esse braço religioso, ele não choca, não é uma contradição?
É uma pergunta muito boa, Roberto. A religião de Pra Deus... que tu falou isso, Josué? Todo programa Josué! o convidado fala isso. Rapaz, Josué, você deu asa à cobra agora, Josué. Uma pergunta que vem na minha cabeça é orgânico. Do nada, ele faz uma pergunta às vezes. Obrigado, Josué. Acontece sempre comigo isso mesmo. Bom, primeiro, a LBV é uma instituição ecumênica e a gente precisa lembrar do que significa o ecumenismo. É uma palavra grega que remete à antiguidade grega. Possivelmente o primeiro uso foi lá em Heródoto de Alicarnasso, né, quando ele está descrevendo o mundo que existia na época, nos seus escritos, né? Então ele usa a palavra ecumênica para simbolizar toda a terra conhecida, toda a terra habitada, né? Então uma das definições de ecumenismo é essa, toda a terra habitada. Universal também é algo que se atribui à palavra ecumenismo. Quando a LBV apresenta essa bandeira do ecumenismo, ela está recorrendo ao sentido original da palavra, oikumenikos, né? Que é a palavra grega que representa isso, toda a terra habitada. Então ela está falando para todas as pessoas, todas as espiritualidades, né? E também não espiritualidades. Nós estamos dialogando com o ser humano, independentemente da crença que esse ser humano possua. E a nossa inspiração é Jesus. É assim que Alzira Zaru trouxe a LBV, assim que Paiva Neto prossegue o trabalho da LBV. Jesus inspirando toda a nossa atuação. Para a Legião da Boa Vontade, Jesus é considerado o Cristo ecumênico. Jesus ele veio à Terra, uma primeira passagem visível, e ele trouxe ensinamentos de amor. A síntese do ensinamento de Jesus, que é a base do trabalho da LBV, está lá. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. É isso, amor. Amor nessa expressão divina. Amar ao próximo como Jesus nos amou. Isso, de forma alguma, interfere em qualquer tipo de espiritualidade, em qualquer tipo de religiosidade. Quem vai ser contra o amor universal, o amor ecumênico, o amor fraterno, o amor que socorre as pessoas que estão... Olha, Josué, tem um monte de gente, viu, Josué? Então, quem vai ser contra? Olha, invariavelmente vão chegar à conclusão de que o amor é a chave, é o segredo para a gente sobreviver nesse planeta, né? Então, quando a gente fala que existe essa instituição religiosa que tem ligação histórica com a LBV, que é a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo se apresenta como uma religião ecumênica. Quando o Paiva Neto ele fala sobre o trabalho da religião divina também, como ela é chamada, ele fala que ela não veio para conflitar com qualquer tipo de religião. Chega de guerras, chega de brigas, chega de conflitos. Nós viemos para congraçar, trazer paz, trazer amor fraterno, que é o que o planeta tanto precisa, as religiões precisam, mas também a ciência precisa, a filosofia precisa, a economia precisa, a política precisa. Precisamos de paz, precisamos de pontes, precisamos de diálogo. Então essa é a essência, por isso que não conflita com qualquer tipo de espiritualidade nós falarmos que essa grande inspiração que a LBV possui está em Jesus, porque ele é visto como um Cristo ecumênico, um Cristo para todos e por todos. Então, dessa maneira como nós lidamos. Tanto que as pessoas que são atendidas pela LBV sequer são questionadas qual tipo de espiritualidade professam. A gente nem sabe qual é a religião das pessoas, ou se nem tem religião, a não ser que alguém diga espontaneamente que professa essa ou aquela religião, mas a LBV jamais perguntou para quem quer que seja qual é a sua religião, numa ficha de inscrição, de triagem, qualquer coisa que seja. Isso não importa, o que importa é que ele há um ser humano, aquele ser humano precisa de um socorro, independentemente da crença. A LBV atende as pessoas com esse ideal que Jesus trouxe, que Jesus também não perguntou para as pessoas, você é de qual religião? Você é judeu? Se você não for judeu, eu não vou falar com você, pelo contrário. A história do Cristo é essa, ele fala com a samaritana, ele fala com o gentil, ele fala com o publicano, ele fala com o romano, ele não quer saber, ele simplesmente está exercitando o que ele trouxe, que é amai-vos como eu vos amei. Mas, Josué, só para a gente entender aqui, quando você fala em projeto de assistência às pessoas que necessitam, não é só comida, né? A gente sabe que as pessoas muitas vezes sofrem de diversas coisas ali nas comunidades, ou na vida, ou na rua. A LBV, ela tem os projetos que ela realiza, a forma que ela tem
né, de acolher ou de melhorar a vida, de tornar um pouco mais digna a vida de quem necessita, ela é só assistencialista ou você tem algum projeto também que seja mais voltado para a educação ou para combater intolerância, para combater racismo? Como é que isso funciona dentro da LBV? Só um minutinho, Josué, que a gente vai para o intervalo. Deixa a curiosidade do pessoal para poder, quando a gente voltar. Quando o papo é bom, amigo, quando a gente pega um convidado que entende no assunto, passa rápido. O programa bom é assim, que a gente só dá pimenta e o convidado, ele é o protagonista do programa. Então, hoje você está aqui com o Josué, ele aqui representando a LBV, representando muito bem, inclusive. Então, fica aí, não sai daí da sua poltroninha, do seu computador, do seu tablet, da sua televisão, que a gente volta já, para você entender mais um pouquinho do que é esse fantástico trabalho da LBV. Fica com a gente. Voltamos! Foi rapidinho, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Queria agradecer, mandar um beijão, um grande abraço para todos os nossos apoiadores culturais, o pessoal da Topazio Colchões, da Rocker, moda feminina, acessórios femininos, o pessoal da Casa Xangô, artigos religiosos também que apoia nosso programa, o pessoal da de Marias, também moda religiosa. Muito obrigado para todo mundo que apoia culturalmente todos os programas da TVC, em especial aqui da Reconnect. Se você quer apoiar também, vai sair aqui, chama a gente no DM nas nossas redes sociais, ou eu, o Roberto. Com certeza o pessoal da produção vai atender vocês da melhor forma possível. Sigam lá o Roberto Leão, que eu morro de rir dos rios dele. Cara, são os melhores. Então, eu sou fã dos rios do Roberto, eu compartilho todos. Então, eu fico até constrangido, eu não crio mais nem conteúdo, eu fico só compartilhando as coisas do Roberto. Muito bom, faz meu dia mais feliz. Nós somos uma dupla faz meu dia mais feliz. O Bernardo, como cientista religioso, com a profundidade dos ensinamentos, das frases que são maravilhosas também, muitas vezes cara exatamente o que a gente está precisando ouvir, e eu, uma palhaçada. Brincando, eu passo conhecimento do meu jeito, leve, engraçado. Acho que a melhor forma de passar conhecimento também, ou pelo menos é a minha forma de passar conhecimento, mas é bacana. Eu falo muito sobre espiritualidade com um recorte para a minha religião, mas da forma mais leve e divertida possível, e tem funcionado. Então, me sigam, vamos falar também sobre espiritualidade nas nossas redes. Sigam a mim, Bernardo Reconnect, que está tudo certo. Já que a gente está falando sobre LBV, serviços sociais, de ajuda comunitária, quero dizer que o primeiro livro produzido pela Reconnect, que é esse aqui, Prazer Umbanda, que fala do contexto histórico. Aqui você não vai ver segredinhos, não vai ver simpatias, que é um contexto histórico, científico, religioso, histórico, sobre a religião de Umbanda, tá? Primeira produção da Reconnect, né? Com prefácio aqui de Roberto Leão, escrito por mim, tá? Que você adquire na Casa Xangô, tá? Ou então no link da minha bio. Por que eu tô falando disso? Né? A Reconnect doou 30 exemplares, tá? Para a AZC, que é uma associação, para ser revertido em recursos para a associação, tá? Que ajuda as pessoas de comunidades carentes. Então, nós doamos 30 livros para que eles possam, através da capitalização desse livro, né, da venda, né, de preços, claro, menores, né, para poder continuar seus trabalhos, para ajudar nos trabalhos sociais da associação, tá? Associação muito bacana. Então, AZC, confere, vai sair aqui também nas redes sociais dele, tem um trabalho muito bacana. Então, se você quer também matar a sua curiosidade, vai lá na Casa Xangô, no link da minha bio, e adquire o seu, que a gente também a Reconnect também se fazendo, na medida do nosso possível, nosso trabalho social para quem precisa. Voltando o Reconnect do meu agrado. Então, voltando para nossa pauta, tá? Antes de ir para o intervalo, Roberto Leão fez uma perguntinha aqui para o nosso querido Josué. Então, por favor, Roberto, faça as honras. Bom, vou refazer, lembrei até de uma canção na voz do nosso querido Arnaldo Antunes, que acho que traduz bem o meu questionamento. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, assim, fora esse trabalho essencial, né, da alimentação, da comida, enfim, para quem realmente precisa, a LBV, ela tem algum projeto ou alguma ação
que também impacte na questão do preconceito, da intolerância, da educação, do racismo, da misoginia, ou fica realmente só nesse assistencialismo puramente alimentar, que é importantíssimo também, não estou dizendo que não é, mas tem alguma coisa que vai para além disso? Bom, quando a gente cita esse trabalho da LBV, da entrega da cesta de alimentos, nós estamos falando de um contexto atípico que foi essa pandemia, né? Nós tivemos de suspender as atividades presenciais nas nossas unidades e socorrer as famílias atendidas e que dependiam da LBV, que dependem da LBV, com a necessidade que elas estavam precisando no momento, né? Que era justamente a alimentação. Não só a alimentação, mas o acompanhamento continuado, né? Entendendo as dinâmicas dessas famílias, o que elas estavam precisando para além da alimentação, de repente uma orientação, uma palavra amiga, um conforto, também isso é muito importante. Mas quando nós falamos das nossas unidades, nós estamos falando de um trabalho permanente com crianças, jovens, adultos, idosos, né? Eu vou repetir aqui que a gente tem 73 centros comunitários de assistência social, né? Aí, em Fortaleza, no Ceará, na rua Alziro Zaru, 275, na Vila Manuel Sátiro, nós temos aí o Centro Comunitário de Assistência Social, que desenvolve, por exemplo, alguns serviços e programas, entre eles a Criança Futuro no Presente. São 200 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos que recebem todo um trabalho despertando as suas habilidades, as suas potencialidades, promovendo um momento de socialização, criação de vínculos, de afetos no ambiente saudável, né? Trabalhando a vivência de valores éticos, e aí entra uma parte da resposta para a sua pergunta, que com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, trabalha-se o sentido de vencer o preconceito, trabalha-se o sentido de não ter um ambiente de violência. Os ambientes da LBV, eles não têm ambientes de violência, são ambientes de não violência, né? Ali as crianças, os adolescentes, os adultos são tratados com muita dignidade e recebem esse tipo de educação permanente para a vivência em sociedade por meio desses valores éticos, solidários, fraternos, né? As oficinas que são desenvolvidas com as crianças, arte e cultura, cidadania irrestrita, momento da tarefa, música, momento do brincar, esporte é vida, né? Nós também temos um programa chamado Vivência Solidária, com pessoas de 18 a 59 anos. Estou falando apenas da nossa unidade em Fortaleza, né? Só te interrompendo, mas só deixar claro, então, Josué, as unidades da LBV são abertas para a comunidade. Exatamente, elas atendem a comunidade, né? Cada unidade vai ter os seus programas, temos as nossas escolas também, né? Eu falei das unidades chamadas Centros Comunitários de Assistência Social, mas também temos 3 abrigos para idosos, né? 5 escolas de educação básica e uma escola de capacitação profissional, né? Então a LBV ela atua com a assistência social, mais a educação, né? Então, são esses 2 pilares de trabalho da nossa instituição. Quando a gente fala da cesta de alimentos, são esses programas de socorro, de SOS, claro, de emergência, super necessários. Né? Eu queria saber realmente se tem alguma coisa que vai para além disso, né? Isso, que impacta mais a comunidade ali ao redor. Então, todo esse trabalho de educação, a gente chama de educação com espiritualidade ecumênica, né? Nas nossas escolas, o educador Paiva Neto, ele criou uma linha de educação chamada Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão Ecumênico. A pedagogia do afeto, ela é voltada para crianças até 11 anos de idade, né? Então, ele acredita que é necessário distribuirmos para essa faixa etária esse afeto tão necessário. Essas crianças, já tem aí muitos estudos mostrando o quanto que, ao receberem afeto, isso acrescenta e expande a forma de aprendizagem dos pequeninos, né? A partir dos 11 anos, é a pedagogia do cidadão ecumênico, até a idade adulta, né? A população idosa também, recebendo essa educação, essa formação integral, que é para o intelecto, sim, nós queremos formar esse intelecto bem, mas também o coração, não deixar de fora o coração, não deixar de fora os sentimentos solidários, por isso o cidadão ecumênico, de novo o ecumenismo entrando dentro de um aspecto educacional da LBV, para que essas pessoas saibam se desenvolver na sociedade em que se encontram, né? Que saibam agir
agir solidariamente, promovendo soluções que sejam soluções fraternas, para que aí sim nós tenhamos uma transformação social completa com agentes protagonistas nessa sociedade, tendo por base a fraternidade e a solidariedade, que é a grande chave que nós acreditamos. Então, sim, nós temos esse trabalho continuado, esse trabalho abrangente em múltiplos programas, eu citei alguns, temos o Vida Plena, por exemplo, que é para pessoas superior ou igual a 60 anos de idade. Então, aí em Fortaleza nós temos um público de 60 idosos que são atendidos pelo trabalho da LBV. E, então, assim, enfim, é um universo dentro desse atendimento social e educacional que a LBV promove. Como é que funciona, Josué, os colaboradores da LBV? Como é que as pessoas estão assistindo a gente? Quem se interessa em ajudar, em ser braço da LBV, em ajudar tanto sendo do braço forte da LBV diariamente, como sendo esporádico? Como é que funciona? As pessoas estão assistindo a gente, eu quero contribuir, não financeiramente, com trabalho. Financeiramente a gente já colocou o contato, já fez o convite, já está feito. Mas quem quer colaborar, né? Quem quer ser colaborador da LBV, como é que funciona? Bom, a LBV ela tem a característica de ter um amplo voluntariado, né? Então, quem quiser ajudar a LBV com seu voluntariado pode procurar as unidades de atendimento, né? No site que nós passamos, lbv.org, nós temos ali todos os endereços da Legião da Boa Vontade, né? As pessoas podem se prontificar, de poderem também se solidarizar com esse trabalho, atuando, né, voluntariamente nas inúmeras atividades da Legião da Boa Vontade que são realizadas, né? Então a sociedade ela participa, né? Quando ocorrem diversas atividades, nós temos a participação das comunidades também, temos personalidades que se prontificam também e que atuam voluntariamente em inúmeras ações da Legião da Boa Vontade, nesse socorro ao próximo. Então a gente vai falar de novo o site, que acho que por lá fica mais fácil quem quiser se voluntariar. Vai ficar aparecendo aqui, mas pode Perfeito. Falar. Mas vai ficar lbv.org, e quem quiser ir direto nos endereços, lbv.org/endereços. Então, pode acompanhar as ações também que são realizadas para a LBV no Facebook, no Instagram, então @LBV Brasil. A gente consegue ir vendo e vendo formas também de contribuir, mobilizações são sempre muito bem-vindas. Josué, vocês, realmente a criação da LBV é bem ecumênica, né? Então, a anunciação ou a inspiração veio através da Federação Espírita, né? Veio através de uma mensagem espiritualista, espírita, né? Kardecista, dentro de uma comunidade kardecista. Da forma que você passa, vocês têm também um DNA muito cristão, né? Não que o kardecismo não seja, pelo contrário, o kardecismo assim o é também. Mas você nota uma prevalência, uma maioria religiosa dentro da LBV? Se sim, qual? Porque esses trabalhos mais beneficentes são muito marcados e muito marcantes na doutrina espírita, né? Então, sopão na doutrina espírita, essas doações na doutrina espírita, né, são bem mais frequentes do que nas demais doutrinas, vamos dizer assim. Vocês têm realmente esse braço? Existe uma maioria espírita, até pela também o DNA, né, da LBV, ou não? Realmente você identifica pessoas de matriz africanas na LBV, outros Hare Krishnas na LBV, como é que funciona isso? Olha, é difícil a gente responder isso, porque justamente a gente não levanta essa informação, até em respeito, né, àqueles que participam das atividades. Daí a grande magia desse ecumenismo que a LBV Sim. promove, né? Realmente a gente tem essa inspiração que eu falei em Jesus, mas um Jesus que é dessectarizado, não é um Jesus restrito a uma tradição religiosa, é Jesus mesmo, né? Da maneira como ele veio e apresentou a sua doutrina, a sua forma de ver o mundo, a forma de atuação nesse mundo, né? Quem professa naturalmente a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é considerada essa pessoa cristã do novo mandamento de Jesus. É assim como nós denominamos aqueles que professam esse braço religioso da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Que deveria ser o único mandamento, né, Josué? É o grande mandamento, né? Não deveria ser o novo, amor, né? Deveria ser o único, né? É verdade. E você pode ver que isso está na base, né, das religiões. A regra áurea, ela é praticamente... existem estudos aí nas religiões que, de uma forma ou de outra, todas professam, né? O ama teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente sempre destaca que esse é um amor já importante, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, que é um amor humano,
Nem que seja pelo egoísmo de se amar, você vai amar alguém. Mas quando Jesus traz o amai-vos como eu vos amei, ele traz uma outra referência de amor, né? É a referência dele própria, Jesus, como que ele amou, né? Se a gente considera ele como um ser divino, que nós acreditamos nisso, né? Nós vamos ter um amor divino como referência e parâmetro para esse amor, né? Então, todas as pessoas são muito bem-vindas, nós temos atividades, a LBV tem reuniões ecumênicas, né? Desde o seu nascedouro. Ela foi fundada em 1º de janeiro de 1950. 6 dias depois, Alziro Zarulli comanda na Associação Brasileira de Imprensa, lá no Rio de Janeiro, no Salão da Diretoria, uma coisa chamada Cruzada de Religiões Irmanadas, né? Meses anteriores, em 1949, outubro, novembro e dezembro, lá na própria ABI, ele vai fazendo reuniões preparatórias, né? E em 7 de janeiro ele lança essa primeira reunião ecumênica da LBV, antecipando até o que depois viria a se chamar relacionamento interreligioso. A gente tem que lembrar que a gente está na década de 1950, no ano de 1950, em que até 1945 algumas religiões eram proibidas no Brasil, né? Sim. Força de lei, né? Então nós estamos falando ali de um ato em que no momento as pessoas até mudavam de calçada caso tivessem religiões diferentes passando na calçada. Elas mudavam, elas não se toleravam, né? O Brasil teve esse período, gente. Muitas vezes nós não falamos e não sabemos disso, né? Mas, Josué, como é que funciona? Você pode dizer um pouquinho como é que funcionam essas reuniões interreligiosas? Como é que é o modus operandi? Isso é muito legal de falar, porque essa primeira reunião tiveram 7 oradores ali participantes. Então nós tínhamos um judeu, tínhamos um livre pensador, um espírita, um protestante, um católico, um positivista, que na época o positivismo era a grande conceituação da ciência no Brasil, né? Então você tinha pessoas das mais variadas origens ali se expressando, né? Podendo colocar a sua opinião num palco solidário, comum a todos estavam de forma comum ali. O tema naquele dia era sobre esse poder da boa vontade, a força da boa vontade, não poderia ser diferente, a LBV tinha acabado de ser fundada, né? Então todos se expressando sobre isso, né? Na época, editoriais do jornal O Globo exaltaram exatamente essa reunião, que foi uma coisa assim diferente na história do nosso país. Quem quiser procurar, você encontra esses editoriais no jornal O Globo exaltando a criação da Legião da Boa Vontade e esse trabalho. Bom, isso é 1950, isso não se perdeu ao longo da história. Nós estamos aí com 71 anos de trabalho da LBV. Nós precisamos falar de alguns marcos nisso, né? Então, em Brasília, em 21 de outubro de 1989, nós temos ali o Templo da Boa Vontade, que Paiva Neto criou lá em Brasília, em que pessoas das mais variadas correntes filosóficas, religiosas, credos, podem ir, podem meditar, podem orar, ou podem simplesmente contemplar o que está ali, né? Nós temos pessoas que entram ali, não são identificadas, ninguém pergunta para elas de onde elas vieram, por que elas estão ali, elas simplesmente vão e elas se elevam da maneira como elas sabem. Tem ateu, tem religioso, independentemente de onde seja a sua origem. 5 anos depois, em 1994, no Natal de Jesus, ao lado do templo, Paiva Neto também cria um lugar chamado Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi da LBV, que é onde principalmente ocorrem essas reuniões, né, dos mais variados assuntos, mais variados temas, né, e trazendo sempre essas perspectivas diferentes. Os debates são originados também em documentos após muitos desses eventos que propiciaram aí grandes avanços dentro do pensamento humano. Em 2000, de 18 a 21 de outubro, Paiva Neto ele cria um fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. Foi uma coisa nova, foram 4 dias de evento. Tiveram aqui no Brasil um astronauta americano, o 6º homem a pisar na Lua, o Dr. Edgar Mitchell, e também um cosmonauta russo, que fez parte da Mir-23, o Alexander Lazutkin. Além de outros cientistas, Amit Goswami... Hoje esse fórum é permanente, né? Anualmente vocês realizam... Exatamente. Fala um pouquinho, até porque vai ter agora, não é isso? Vai, exatamente. Então ali você tem essas reuniões acontecendo com cientistas, com religiosos. O Amit Goswami, físico indiano, hoje também muito conhecido, mas na época ele veio ao Brasil... Fala de física quântica, né? Fala de física quântica. Ele fala de física quântica, né? O físico francês... Roberto, desculpa, José, de interromper. Nós encontramos o novo Jovem Mendes, né?
Não, porque olha, o Jeová Mendes é um oráculo. É o cara, a gente já entrevistou ele 4 vezes, eu acho. Ele é um historiador, pesquisador, ele já veio aqui no programa 4 vezes. E a gente fica pasmo com a capacidade que ele tem de decorar datas, nomes. Eu encontrei um segundo Jeová Mendes agora, porque você é craque, bicho. Você fala na naturalidade de data e nome que, putz... A gente está muito acostumado, né, dentro dessa área da história também, e a gente se apaixona mesmo pela história da LBV, a gente vai internalizando isso, né? Eu esqueço meu aniversário. Bom, também tem desses detalhes, você decora algumas datas e outras... Mas fala do fórum pra gente. Vamos falar assim. Então, assim, dessa primeira edição, nós tivemos uma grande repercussão nacional, né? Eu falei do Patrick Drouot, também físico francês, tivemos o lama tibetano Shagdu Tulku Rinpoche, nós tivemos um xamã peruano, ele chamado Edwin Zevallos Flores, também participando, o Jorge Rizzini, que é um escritor espírita, o José Hermógenes, professor Hermínio C. Miranda, Pierre Weil, são grandes nomes aí que estão dentro da área ou da filosofia, ou da religião, ou da ciência. O sucesso foi tremendo. Então, Paiva Neto fala o seguinte, agora é permanente, vamos fazer para sempre, né? O primeiro tema foi ciência e fé na trilha do equilíbrio, né? E é muito curioso, a gente conta, porque esses cientistas vieram de várias partes do mundo, e na época, quem se recorda, a forma de bate-papo era uma ferramenta chamada ICQ, né? O Mirk. E tinha um servidor no Brasil, o servidor era Brasnet, e esse servidor se conectava com outros servidores do mundo inteiro, né? Então, nesses dias do fórum, os cientistas conversaram com pessoas do mundo inteiro por esse site, por esse bate-papo, né? Em determinado momento, esse servidor caiu de tanta gente conectada. Primeira vez que havia acontecido isso, nunca tinha caído o servidor da Brasnet, justamente pelo interesse, esse fomento, né, e o quão grande se tornou essa repercussão. Então depois vieram vários debates, né? Esse ano em especial, 2021, nós vamos ter um debate sobre vida e morte em diálogo. Vai ser uma edição online. Quem estiver nos acompanhando pode se inscrever agora, Fórum Espírito e ciência.org/inscrição. São 9 palestrantes, né? Dias 19 e 20, terça e quarta-feira, né? 19h30, o horário da noite. Nós vamos ter nomes como, por exemplo, o Dr. Raymond Moody, que é um dos principais pesquisadores na área de experiências de quase morte. Ele foi o primeiro a falar sobre isso, experiência de quase morte. O que é essa palavra? Ele quem criou nos estudos dele. Um cientista sem pano de fundo religioso, muito crítico, inclusive, das religiões. Ele se depara com pessoas que morrem, são dadas como mortas, porque ocorre uma parada cardiorrespiratória, é a morte, né? Perante a ciência do nosso momento. Mas essas pessoas voltam. Elas acordam e elas contam narrativas assim das mais incríveis, que elas vão para dimensões diferentes e você tem um padrão nisso, ele já tem milhares de casos catalogados. Tem pessoas, inclusive, que assim trazem informações do ambiente, da sala cirúrgica em que acontece a sua morte. Elas veem o número do patrimônio que está na lâmpada, que está acendendo ali aquele lugar. Tem casos assim muito interessantes que estão desafiando a ciência. A ciência estava acostumada a trabalhar apenas com uma materialidade, mas a materialidade não é tudo, né? E a ciência está sendo obrigada a olhar para fenômenos que é isso, né? O que acontece? Ele vê experiências de quase morte. E o Dr. Jim Tucker é um dos principais nomes no mundo sobre memórias, supostas memórias de vidas passadas em crianças. Então, crianças com 2, 3, 4 anos, elas relatam, olha, eu vivi em tal casa, em tal cidade, meu nome era esse, eu tinha família assim, assado, e aí eles vão atrás dessas informações e eles descobrem esses personagens com uma alta capacidade, taxa de acerto, né, dessas crianças que têm 2 anos, 3 anos, não acessam uma rede social, e essas informações não estão fáceis para serem acessadas, né? Isso também estará no Fórum Mundial Espírito e Ciência nesses dias 19 e 20 de outubro. São 9 palestrantes, Josué, todos eles trazendo um aspecto bem diferente. Para quem está assistindo isso depois, porque vai ficar no nosso canal do YouTube, vai ficar gravado, essas palestras são gravadas, vão poder ser acessadas sempre e ficar disponível. Elas estarão sempre ali no canal do Fórum Espírito e Ciência no YouTube, né? youtube.com/Fórum Espírito e Ciência. Aliás, esse tema nós estamos desenvolvendo ao longo do ano inteiro, né? Então tivemos entrevistas, por exemplo, o Dr. Peter Fenwick,
que é um dos grandes pesquisadores hoje de experiências de quase morte, a produtora e diretora cineasta norte-americana, Rick Stern. Ela fez uma série na Netflix, né? Eu acho que é Vida Após a Vida, se não me engano, Vida Após a Morte é o nome da série, que ficou, né, nos top 5 ali no Brasil, na Netflix. Ela concedeu uma entrevista ao nosso canal, né? E existem muitos outros nomes lá, tivemos lives, e aí vocês perguntaram como é que são essas reuniões. Lá vocês podem ver como é que são essas reuniões, porque edições anteriores do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV também estão lá, 2015, 2019, 2020, agora 2021 a gente pode ver, inclusive, nesses dias 19 e 20, a partir das 19h30. A inscrição é gratuita, né? Deixando só claro que a inscrição é gratuita para todas as pessoas. Quem tiver curiosidade de saber pode participar. Quem desejar certificado, às vezes querem utilizar isso como bônus hora, horas complementares, né? Tem lá um valor muito acessível que a pessoa contribui com o Fórum Espírito e Ciência, mantendo cobrindo seus custos, né? A gente trabalha nessa perspectiva de autossustentabilidade e também recebe esse certificado de participação. Perfeito. Legal. Nos reconectamos, Bernardo? Com certeza. Então fica aqui o convite da Reconnect para você conhecer. Está aqui o site embaixo aí do Josué, o site da LBV. Você quer contribuir, quer fazer parte dessa legião de pessoas de boa vontade? Então entra lá no site, faz sua doação. Mas se você quiser, inclusive, também, né, participar se doando, né? Se doando para essa causa, também vai lá no site, visite o site da LBV e fica também um convite para você acompanhar esse fórum maravilhoso que eu, com certeza, estarei assistindo, né? Porque os temas são interessantíssimos, tá? Inclusive, se você, Josué, quiser mandar partes desse evento para a gente passar aqui na Reconnect, nós teremos o maior prazer também de transmitir por aqui, tá? Então, fica aí o convite também da gente fazer essa ligação aí, né? Essa collab, tá? Então, Josué, quero te agradecer muito, parabéns pelo trabalho, quero mandar um abraço a todo mundo aí que faz a Legião da Boa Vontade, tá? Fica um abraço aqui da Reconnect, todo mundo aqui da TVC, tá? Nossos respeitos, muito obrigado, Josué, pela tua participação. Muito obrigado, Josué. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo tão bom contigo, Bernardo, contigo, Roberto, e a toda essa audiência maravilhosa do Reconnect. Valeu. Roberto? Isso. Meu irmão, muito obrigado. 80 horas de espiritualidade, Roberto. Esse é o programa de número 80. 80 horas de conteúdo. O homem dos números. Espiritualista. Obrigado a você. Você que está em casa, você que está no seu computador, por estar com a gente nessas 80 horas, que venham mais 80, mais 80, mais 80, mais 80. Então vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Que o Léo, nosso editor, vai colocar aqui. Lá tem 80 horas. A gente fala sobre Hare Krishna, sobre budismo, sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre LBV, sobre história. A gente fala sobre islamismo, a gente entrevistou Sheik árabe. Então a gente tem aqui um conteúdo muito vasto para você degustar, né, lá no nosso canal do YouTube. Então fica à vontade, vem com a gente. E obrigado por estar com a gente aqui em mais um Reconnect. Tenha uma boa semana, um bom final de semana. Estamos aqui no domingo, às 18h30. Se você perder um pouquinho desse programa, tem a reapresentação na quinta-feira. Ou então, vai lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigado e até a próxima Reconexão semanal. Obrigado da Reconnect. Tchau, tchau. Mais uma rima.